Red Bull te dá asas. Skol, a cerveja que desce redondo. Have a break. Have a Kit Kat. Bombril tem 1001 utilidades. Waffle. Buenos dias! Bem-vindos a mais um episódio de Slogan. Eu sou Juliana Vilar. E eu sou o Ricardo Dias. E hoje a gente está aqui para contar para vocês o que tá quente no mercado. Vou passar pelo nosso cardápio do dia. Antes, claro, temos nosso famoso slogan da semana. E as pautas de hoje são: de volta às bancas, print is back. Alright! Áudio é o novo formato da vez. E por último, a estratégia de uma marca legendária. E a gente vai trazer uma coisa diferente, né, dessa semana. A gente vai ter os bônus da semana. Essa semana a gente tá com tudo. Era tanta coisa essa semana, Ju, que a minha cabeça tava explodindo. E como a gente só tem um programa por semana, eu queria ter todos os dias. A gente vai chegar lá um dia. Vamos chegar. Mas, por enquanto, a gente vai te dar uns extras da semana aí, uns hot takes que vão muito além do que a gente já tá acostumado a falar aqui. Vamos lá! Bora nessa. Vamos lá, Ju. Eu vou começar essa semana. E eu vou trazer uma marca que a gente já falou aqui. Uma marca que eu amo, que é a Nike, você sabe. Mas eu quero ver se você vai acertar essa. Porque é de 1988. Quando você nasceu, Ju? 2001. 2001. Então, bem antes de você nascer. Então, você não vai saber a resposta. Mas eu te garanto que esse foi um slogan na época muito icônico, tá? E em 1988, tinha duas palavras ou três palavras que você já sabe qual é o da Nike, que era... Just do it. Perfeito, acertou. Mas aqui vai o contexto, tá? Naquela época, a Nike tinha uma competidora à altura que era a Reebok. Você sabe que... Você lembra da Reebok? Lembro. Fizeram uns tênis icônicos. Eu mesmo, uma vez, tava muito louco atrás de um Reebok chamado Pump, que você apertava uma bolinha de basquete na língua e ele enchia. É muito louco. Eu acabei não tendo Pump. Era difícil naquela época. Eu morava no interior, não chegava essas coisas lá. Mas enfim. E eles estavam praticamente no mesmo tamanho de empresa. As duas empresas competiam assim, head to head, era um negócio realmente muito legal, porque as duas competiam à altura, e a Reebok tinha um slogan que era o seguinte: Because life is not a spectator sport, tá? Então, quer dizer isso. Então, a vida não é um esporte para quem tá ali na plateia, certo? E aí, naquela época, a Nike lançou o Just Do It. Então, vamos lá. Peraí, então deixa eu adivinhar. A Reebok começou a trocar o slogan o tempo todo. Sim, porque você viu, né? Eu não consegui nem falar direito o slogan deles. Olha, eu tentei falar que é Because life is not a spectator sport, lá, e vem a Nike e fala assim, just do it. Assim, é óbvio que esse slogan não deu certo. E você tem razão. Do slogan aí, a gente sabe quem ganha. Exatamente, né? Quem conta a história... faz história. Exato. E aí, Gil, você tem toda a razão. Nos anos seguintes, olha que loucura. A Reebok mudou de slogan 14 vezes. E a Nike nunca piscou, nunca mudou. Ficou no Just Do It. E continua até hoje. E olha o resultado. Hoje, a Nike vale cerca de 30 e tantos bilhões de dólares e a Reebok, 1/10 disso. Então, o que fez aí a diferença não foi só a frase, né? Mas foi o comprometimento com ela ali, dia a dia, falando, cara, às vezes dá bode disso, dá bode dessa frase, dá bode da cor da marca, mas a gente tem que manter ela. Perfeito. Porque é a consistência que vai levar. Perfeito, Ju. E você tem toda a razão, porque marcas não são construídas somente na novidade, na inovação. Você tem que ter consistência, certo? E isso é uma coisa que a Nike não é perfeita, ela erra e agora mesmo ela tá passando por um momento difícil na história, mas marcas fortes são consistentes, elas se baseiam em um ideal, em uma crença, naquele trabalho diário, tá ligado? Pra entregar consistência, e a Nike não ficou só no slogan, ela transformou isso em lifestyle, num jeito de viver. Ou seja, a melhor criatividade nem sempre é inventar algo novo, mas é manter a mesma ideia clara e com convicção, né? Eu vejo até, assim, tudo que eu busco hoje em dia criar, sempre trazer um lado de familiaridade e um lado de inovação. Então, até um pouco do nosso modelo do podcast, né? A gente sabe ali o que a pessoa pode esperar, mas são sempre novidades inseridas no meio disso. Perfeito, então melhorando, estamos aprendendo e é muito legal estar aqui mais uma vez. Vamos lá, Hot Takes da semana, Drop It Like Hot! Let's go! Eu vou começar com uma pergunta. Qual foi a última vez que você foi numa banca de jornal? Nossa, faz muito, nem me lembro, faz anos. Bom, acho que esse pode vir a se tornar um novo hábito por aqui. Ou até ele pode ser delivered, vai. Imagina o Rappi ou o iFood entregando um jornal pra sua casa, porque a aposta é print is back. Mas, ó, tô feliz, sabe por quê? Era um dos programas que eu mais gostava de fazer. Quando eu era criança, eu ia com meu pai. Quando eu já tinha idade suficiente pra ir sozinho, eu adorava ir na banca, procurar coisas novas. Sabe, mesmo indo hoje numa livraria ou numa banca, eu não só a nostalgia, mas eu adoro
adoro esse programa, sabe? Você ir lá, você ver, você sentir, você folhear. Eu adorei. Tô curioso pra saber o que tá voltando aí, porque eu vou ser um adepto. Eu não sei se você já viu, mas as novas bancas de jornais que estão surgindo por aí. Então, marcas colocando no formato ali mesmo, que você vê aquela banca de jornal across the street, pra vender smoothie, pra vender sorvete, pra vender produtos. Então, a minha aposta que a gente vai vir a ter é novas bancas de jornais com novos formatos, que você pode até comer comida por ali e consumir jornais, revistas, porque elas vão voltar. E tem 3 cases muito bons que mostram exatamente isso. O California Post, a nova magazine da Chanel e uma no nosso próprio mercado brasileiro, que é a Nativosa, chegando com a revista dela. Então vamos começar com o California Post. E eu te pergunto, será que ainda há espaço para jornal impresso? Porque o New York Post acha que sim. Depois de 3 anos seguidos de lucro, o que no mundo dos jornais é quase um milagre, eles vão atravessar o país e lançar uma edição 100% californiana. Essa eu tô sabendo, até porque eu amo o New York Post, eu acho que é um jornal super legal, e agora, conquistando o outro lado dos Estados Unidos, vai ser um movimento muito importante para eles, porque com sede em Los Angeles, eles conseguem ter conteúdo diário para aquela costa dos Estados Unidos, que é praticamente, muitas vezes, culturalmente falando, um outro país, e mais, conseguem ser multiplataforma, porque uma coisa que eles fizeram justamente para aumentar o lucro foi transformar o jornalismo, o editorial deles, em vídeo, em áudio, a gente vai falar um pouco mais sobre áudio hoje, né? Em rede social, ou seja, e aí quando você faz isso para aquela comunidade da Califórnia, que é quase um país, o 8º maior PIB do mundo, pra você ter uma ideia, eles certamente, na minha opinião, vão conseguir transformar isso em resultado, porque a gente está falando de um público de mais de 7 milhões de pessoas ali que vão estar visitando o jornal no dia a dia. Muito bom, isso me lembra até do que a gente falou no episódio da semana passada da UGG, que é você pegar o produto que você já tem e expandir para o novo público. E foi isso que eles estão fazendo, né? Eles entenderam que 90% dos leitores deles estão fora de Nova York e que Califórnia já é o 2º maior público online do Post, então por que não levar o jornal para lá? E sabe de uma coisa, Ju? O timing é perfeito. Porque para pensar, 2026 é ano de eleição nos Estados Unidos, eleições estaduais. Logo depois disso, tem Copa do Mundo com jogos em LA. E aí, 2 anos depois, em 28, você tem Olimpíadas. Então, olha que incrível que está acontecendo em Los Angeles. Eu realmente acho que Los Angeles tem um potencial fenomenal para fazer história na cultura e o jornal New York Post, agora a California Post estando lá, vai ser um golaço. Eu também, fora a quantidade de fofoca que acontece por lá, né? Muito mais que Nova York, talvez. Muito mais que Nova York. E uma outra oportunidade também que eles enxergaram é que o LA Times, ele perdeu 20% da redação em 2024 e ele tá, assim, no vermelho. Então, assim... Ou seja, deixaram um vácuo ali e eles vão pra cima. Eles vão pra cima. Eles querem ser o antídoto pro jornal local em crise, mas com uma pegada de manchete mais afiada, de opinião forte, que é a marca, né, registrada do Post. Agora vamos pro luxo. Vamos comentar sobre o caso da Chanel, porque eu achei, assim, peculiar, interessante. A Chanel, ela tá no meio da sua primeira queda de lucro em 4 anos. A receita caiu 4,3%, o lucro operacional despancou. E o que eles resolveram fazer? Mas isso não é só Chanel, né, Ju? Todas as grandes de luxo, com exceção da Hermès, estão se ferrando movimento. aí. E aí, o que eles fizeram? Eles resolveram dobrar o investimento em branding. E o que quer dizer isso? A estratégia deles foi lançar uma Arts and Culture Magazine de 250 páginas. Então, pensa naquela magazine linda, bonita, que você quer botar no seu coffee table ali. Boa. 0 catálogo de produto, só cultura, arte e lifestyle. E ainda colocaram a venda em pouquíssimas livrarias do mundo. Acho que umas 20, assim, no total. Eu adorei o que você falou, assim, você quer deixar na tua mesa, né? Você quer deixar ali pra todo mundo ver que você tem aquela revista. E que você é um dos poucos que tem. Então é aquele luxo pensado pra durar. E tem uma coisa que eu amo, que é assim, a Chanel praticamente não tá no TikTok. Você vê hoje em dia, né, todas as marcas tentando surfar, querer estar lá, e ela fala assim, lá não. Eles têm um perfil quase parado, porque a lógica deles é o seguinte, Legends That Never Die. Então pra eles não é sobre viralizar em 24 horas, é sobre criar um conteúdo que faça sentido daqui a 20 anos. Eles seguem essa estratégia, investindo em branding, com um canal de longo prazo, que é um pouco ousado, digamos que hoje em dia o mundo é 100% online. Perfeito. E aqui no Brasil tem alguém fazendo isso? Aqui no Brasil tem a Nativosa. Não sei quem conhece, mas é uma influenciadora que criou uma marca de moda super descolada aí. Super legal. E ela vai fazer uma revista? E agora ela lançou uma revista autoral de moda e lifestyle. Não, super legal. Sabe por quê? Eu adorei esse movimento dela também, porque é um selo de credibilidade, de autenticidade, se você parar pra pensar. Tipo, isso aqui é importante o suficiente para estar no papel. E no caso da Nativosa, é sobre criar mais um ponto de contato físico com uma comunidade que nasceu no digital. Olha que legal, ela nasce no digital, ela é um fenômeno nas redes, ela conseguiu converter a audiência
influência dela em algo, em business, em resultado, né, num negócio, e agora ela fala assim, vou te tirar do digital e vou te dar o físico. E quem sabe ela cria uma versão brasileira dessa revista da Chanel. Aí, já vou consumir aqui. Eu amo uma revista e acho que é uma mega aposta, principalmente quem souber desdobrar ela. Ou em vários seja, canais. não é só a minha geração que tem essa nostalgia, você que é jovem gosta Também de revista tem, também, ó. tá vendo que legal? É uma super oportunidade aí pra gente... The print is back. E pra finalizar aqui, o que a gente pode aprender isso, né? O que essas 3 marcas têm em comum? Que presença física virou um código de muita relevância. Eles trouxeram a escassez como gatilho de desejo e o papel como uma plataforma de longo prazo no mundo hoje em dia, onde é que a gente tem muitas de curto prazo. Boa, Ju. Vamos lá. Segundo hot take da semana. Bom, a gente falou do print is back, mas a verdade verdadeira mesmo é que o formato da vez, do momento, é o áudio. É nóis, então. É nóis. É aqui, nóis, é aqui. É aqui, é o slogan. Então vamos nessa. Estamos fazendo alguma coisa certa. Estamos aprendendo, estamos recebendo feedback, aproveitando a galera que nos escuta aí. Manda comentário, a gente adora receber comentário. Pode ser comentário, os bons, os ruins, os duros, as verdades. A gente tá, cada dia que passa, né, Ju? A gente tá gostando mais dessa jornada, de estar aqui, de estar falando. E a gente tá aprendendo, tá melhorando. E a gente vai continuar junto aqui. Então, pode mandar bala. Mas esse é o lugar, é o áudio, então. E agora, mas me fala uma coisa, Ju. O que tá acontecendo com o áudio? Por que esse formato tá ficando tão grande? Bom, ele virou palco, ele virou cultura, ele virou comercial, ele virou ao vivo. Ele soube explorar vários atributos hoje em dia que é quase necessário para uma marca ter vitalidade. Não, e não é exagero não, Ju. Você olha os sinais, muita gente escuta o The Diary of a CEO. Agora ele foi pro cinema. O que quer dizer isso? Ele fez um episódio no cinema. Aproveitando aí pra quem tá nos escutando, em outubro a gente vai estar na GV fazendo basicamente a mesma coisa. A gente vai fazer um episódio lá na GV e vai ser muito legal. A gente volta pra falar sobre isso, mas é o que aconteceu com o Diary of a CEO. Semana passada, a Taylor Swift quebrou literalmente a internet porque ela apareceu no podcast do namorado dela com o irmão dele, né, dos Kelseys. E mais uma vez, ela provou que ela é uma CMO. Eu acho que ninguém entende mais de marketing do que ela no mundo. Certeza. Ela, como disse, ela quebrou a internet literalmente, porque o podcast até caiu. Mas o que aconteceu? Ela apareceu no New Heights, que ela senta do lado da namorada dela, o Travis Kelce, e ele faz esse podcast com o irmão dele, o Jason Kelce. Aí, de repente, ela abriu uma maleta e soltou a seguinte frase: The Life of a Showgirl vai chegar dia 3 de outubro. Ela anunciou ao vivo. Com 1.300.000 pessoas ao mesmo tempo. Aí na o que live. aconteceu? Todo mundo meio que tentou entrar, o negócio caiu, mas olha só que loucura, 0 press release, 0 coletiva, só um papo descontraído com o namorado dela que virou notícia global, porque todo mundo tá agora clipando isso e pegando essa notícia e colocando no feed. E como sempre, não é por acaso. Ela pensou nisso, não é que ela chegou ali do nada. Ela tem já o álbum pronto, são 12 faixas, tem um monte de parceria, tem a Sabrina Carpenter, que tá em alta aí também, que muita gente gosta, que vai estar com ela. Tem uma estética super afiada, de cores, da maleta, a porta laranja nos shows. É realmente um negócio muito legal. E pra mim, ela tá entendendo um pouco do movimento que o marketing tá tendo. E ela tá sempre acompanhando, né? Você vê que o histórico dela antigamente era muito fazer uma estratégia mais reservada. Ela sumia e aparecia de novo. E essa foi a primeira vez que ela sentou em um podcast por horas, em um tom próximo. Foi o primeiro podcast que ela fez a história da Ah, eu vida não sabia. dela. Contando sobre a vida dela, sobre como ela começou o relacionamento dela com o namorado dela. Trouxe transparência, trouxe proximidade, que é muito do que hoje em dia a gente, como consumidor, espera de marcas por aí. Então, ela soube, de fato, se adaptar ao movimento no mercado. Perfeito. Sabe o que mais me impressiona? Que a Taylor Swift, ela não lança só um álbum. Isso aqui não foi lançamento de um álbum, para pra pensar. Ela criou um momento cultural. Ela conectou emoção, timing, estética, do jeito que muita marca não consegue fazer numa campanha tradicional. E no marketing, a gente sempre chamou isso de earned media, que é aquela mídia que vem de graça. E foi o que ela conseguiu fazer. Na minha opinião, ela é a maior trendsetter de momentos culturais no mundo hoje. Vamos lá, Ju! Bom, e esse é só um dos exemplos pelo qual eu acredito que a aposta é no áudio. Eu vejo que hoje a briga por atenção tá uma coisa de doido, né? Com tantos conteúdos por aí. E quando a gente olha pro vídeo, ele exige 100% do nosso olhar, da nossa atenção ali, entendendo. O áudio, ele escala no entre. Então você tá ali se arrumando, escutando, você tá trabalhando, você tá escutando aquele podcast, você tá na academia fazendo exercício, você tá escutando seu podcast. Você não pausa a vida pra ouvir, você coloca a vida junto. Mas, Ju, e os números provam isso? Provam. Eu vou pegar os números aqui dos americanos, porque pra eles já têm esse hábito muito bem inserido na rotina deles. E o negócio é o seguinte, 55%
60% dos americanos ouviram um podcast no último mês, 40% na última semana. E o total de horas consumidas, sabe qual foi? Um aumento de 355% desde 2015. Hoje são mais de 773 milhões de horas por semana. E isso é roubar tempo de tela, né? Sem precisar da tela. E vale pensar no valor disso. Se a atenção é moeda, vale mais 30 segundos de vídeo correndo no feed, né? Que a gente vê ali todos os dias. Ou 45 minutos no meu ouvido enquanto eu vivo ali. Ela vai entrando quase que no subconsciente. Isso que eu chamo de share of ear. Existe já? Não, é a participação da orelha, do ouvido? Eu não sei se existe, mas faz sentido. E a tendência é ele aumentar, porque diferente da tela, o áudio não briga pro seu olho. Ele entra ali nessa rotina mesmo. E é o que a gente quer hoje em dia na correria, né? E mais, tá? O dinheiro tá acompanhando. Tá? Tá. Aqui não ainda. Fica a dica, vamos lá. Me fala onde que o dinheiro tá acompanhando. O mercado de podcast nos Estados Unidos, ele já passou mais de 2 bilhões de dólares em 2024 e deve bater 2,1 bi até 2026. Fora o CPM, que é alto pra caramba, 18 dólares por 30 segundos, 25 dólares por 60 segundos. Porque ali não é qualquer esporte, né? É o host read, é contexto, é confiança. Ou seja, vale mais. Vale mais. Super legal isso, porque você tem essa intimidade com quem tá falando ali. É exatamente o motivo pelo qual a Taylor Swift foi anunciada no podcast do Namorado. E globalmente, a previsão é de 584 milhões de ouvintes em 2025. Então, isso não é nem mais um nicho de mídia. Será que é a próxima televisão? É uma infraestrutura cultural. E a gente sabe que tudo que acontece lá nos Estados Unidos eventualmente chega aqui no Brasil. E é uma oportunidade para as marcas surfarem nesse movimento. Eu vou deixar aqui alguns quick hot takes dentro desse hot take, tá? São faíscas. Faíscas. Crie momento e não só o episódio. Ao vivo, estreia, watch party, Q&A, tem vários formatos diferentes que você pode trazer dentro de um podcast. Multiplica formato. Pega o áudio longo, desdobra em shorts, newsletter, evento. Eu fico descobrindo de muito podcast através dos clips que eu vejo no TikTok. Terceiro, escolhe um host bom, com afinidade real, que as pessoas vão conseguir se identificar. Tem até uma técnica que falam que as pessoas que são mais identificáveis, elas têm uma característica boa e uma característica um pouco chata. Então fica aí a dica. É aqui, é igual a gente aqui, ó. Você é boa, eu sou chato. Não. Que mais? Quarto, pensa no LTV e não só no CPM. Porque quem vira comunidade vai gastar mais, mas volta mais no fim do dia. E por último, entra com utilidade. Conteúdo que vai ali adicionar valor, que não interrompe, que não vai ser aquela coisa fazendo publicidade. É pra contar a história. Perfeito, Ju. Ou seja, a audiência já tá aí, a receita tá crescendo e o produto não é só conteúdo. Você tem que fazer desse conteúdo, desse podcast, desse áudio, uma experiência, construir comunidade, intimidade, pertencimento e, no final, criar relacionamento com as pessoas. Boa, Ju. Vamos lá. Terceiro hot take da semana. O terceiro hot take é a estratégia de uma marca legendária. O que eu mais vejo hoje em dia aí é pessoas criando marcas que provavelmente daqui a 5 anos não vai existir. Qual dica a gente pode dar aí pra galera que quer ter, de fato, uma marca daqui a 10 anos? Então, hoje a gente vai falar de uma marca que tá dando aula de como um legado se mantém relevante. E uma das minhas favoritas, a Ralph Lauren. Com 30% no aumento dos lucros, então ela vai against o que a gente tá vendo aí do movimento das marcas de luxo e criou muito mais do que uma marca. Porque ela não entrou ali na corrida do hype. Ela não tem collab com fast fashion, não tem produto piscando da trend da vez. Ao contrário, ele ficou mais Ralph Lauren do que nunca e escalou tudo isso pro mundo inteiro. Perfeito, Ju. Eu conheço bem essa marca, também sou fã. Em casa todo mundo é fã. Olha que legal, né? Então, marido, mulher, homem, crianças, jovens. Eu tenho 2 filhas, elas gostam, né? Olha que interessante que essa marca conseguiu permear em várias gerações, várias culturas e com produtos icônicos. Ela, pra você ter uma ideia, uma marca começou em 1967, construindo desde o começo a visão. A gente falou hoje rapidamente de Nike, né? Como consistência no mundo do marketing faz a diferença. E são 60 anos de consistência da Ralph Lauren, construindo uma imagem extremamente sólida, enquanto um monte de marca de luxo ficou tentando agradar o algoritmo e eles se mantiveram na rota. E fizeram movimentos extremamente estratégicos para chegar lá. Saindo silenciosamente de lojas de departamento, dobrando a aposta no direct to consumer, estabelecendo uma conexão direta com os consumidores, investindo muito
muito mais nas boutiques próprias, Ralph Lauren, né? Quando você entra, é imersivo, é teatral, é um brand, né? Se você entra, você sabe que você tá na Ralph Lauren. É aquele tipo de loja, sabe, Ju, que faz você querer viver naquele mundo, mesmo que só por alguns minutos, você entra lá e aquela experiência te transforma. Meu sonho, eles fizeram um fashion show no Hampton, se não me engano foi na última coleção, foi esse ano, que assim, eu queria muito ter sido convidado, foi incrível, foi assim, no meio dos cavalos, sabe, bem a identidade da marca, então Perfeito. tudo que eles colocam o dedinho, você consegue respirar muito mais do que uma marca, mas uma identidade, uma autenticidade, uma personalidade ali muito forte. Ou seja, é um produto aspiracional de verdade. A Ralph não tá só vendendo o polo, né? Muita gente talvez nem saiba que, né, o polo equestre de cavalo, é o símbolo da marca, mas eles não vendem isso, eles não vendem o polo, eles vendem o lifestyle americano, esse lifestyle rústico, esse lifestyle de romance, esse lifestyle que inspira você ter esse estilo de vida. E eles conseguiram transformar esse lifestyle em algo muito mais aspiracional do que para os americanos. Tá no mundo inteiro. Ásia, Europa, Oriente Médio, na América do Sul, eles decodificaram o luxo global com essa ressonância local. E olha que aprendizado legal que eu tiro disso, que é quando você, como marca, você cria uma associação com um polo, com um país, com alguma coisa assim que é muito concreto hoje em dia no mundo, é mais fácil de você conseguir promover esse lifestyle e levar para o mundo. Então, esse é só um dos casos, mas você vê o que Paris Saint-Germain fez, o que Sol de Janeiro fez com a marca deles. Então, tá aí uma estratégia que a gente pode aprender com. Então, resumindo, Ju, o que outras marcas podem aprender com eles? Porque aqui tem um monte de lição muito valiosa. Primeiro, correr o hype pode dar resultado, mas no curto prazo. A gente já falou sobre isso, a gente volta a repetir. Consistência constrói muito mais valor que a collab da moda. Segundo, controle o canal. Seja na sua loja própria, seja no direct to consumer, você tem que ter uma relação direta com o teu cliente. É experiência e narrativa. Terceiro, seja aspiracional de dentro para fora. Produto, loja, comunicação, de novo, com muita consistência, mas tudo tem que respirar desse mesmo ar. E por último, respeite sua herança. Eu sempre falo isso, sabe, Ju? Nada mais importante para construir marca do que o tempo. E tem muita marca que esquece de onde veio, né? Sempre quando eu tenho a oportunidade de conhecer alguma marca nova, eu gosto muito de perguntar assim, por que você começou? Porque eu acho que a história do porquê, ela conta muito o motivo da dor daquele produto em primeiro lugar, a necessidade, o espaço que ocupou ali. E assim ela cria uma identidade que essa não pode se perder. E é muito fácil deixar. Maravilha, Ju. Esse é um estilo que não inspira. A Ralph Lauren tratou isso como classe de ativo e agora está colhendo os dividendos, ou seja, enquanto o mercado corria atrás do novo, ele apostou no eterno. E eterno no luxo, Ju, sempre rende mais. E como a gente prometeu, a gente vai trazer aqui uns extras, porque essa semana ela estava realmente cheia de coisa. Como a gente só tá aqui uma vez por semana, a gente tem que trazer mais coisa e a gente fica nessa. Então vamos lá. Eu sei que o tempo tá curto, mas eu vou passar aqui pra Ju pra gente falar de algumas coisas que a gente acredita que foram pauta. E eu queria... Vamos lá. Mais 3 hot takes, vai. A gente vai dobrar o número de hot takes essa semana, vai pegar fogo esse negócio aqui hoje. Vambora, bem rapidinho, vamos nessa. Foi lançado nos Estados Unidos o primeiro cereal do mundo com creatina. E eu que sou fã de saúde, wellness, pra mim isso é loucura. O raciocínio deles é bem direto. Cereal é um mercado gigante, mas a maioria dos homens adultos já largou. Ele é nutricionalmente fraco, culturalmente meio até infantil, né? E tem aquela coisa das calorias não vale a pena. E a gente até falou já sobre isso aqui no slogan, Ju. A gente falou do GLP-1, desses remédios todos para emagrecer, né? O Ozempic, o Wegovy. E uma das indústrias que tá mais sofrendo é a indústria de snack, a indústria de doce e o cereal, que é essa bomba calórica matinal, e eles estão sofrendo muito. E aquela frase, né, Ju? Enquanto alguns choram, outros vendem lenços. Esses caras estão vendendo lenços de creatina aqui, aparentemente, né? E não só a creatina, né? Porque o produto também tem 16 gramas de proteína, pouco carboidrato e nada de açúcar. Então, check out the brand. Ela se chama Man Cereal. A gente vai deixar o link aqui. Eu quero. também. É o cereal dos sonhos. Você acorda de manhã... você tem tudo em um cereal. Você tem creatina, proteína, quase nada de carboidrato, 0 açúcar. Pô, esse é o famoso, sabe como é que chama isso nos Estados Unidos? Breakfast of the Champions. Ok, Vamos lá. then. Segundo hot take, Martha Stewart foi da cozinha pro skincare. Então você deve estar acostumada a ver as receitas maravilhosas que ela faz. Mas enquanto ela estava fazendo os pratos dela, ela também estava tocando um laboratório de skincare. Ela tem 84 anos e ela acabou de lançar uma marca de cuidados para a pele. Estava 5 anos em desenvolvimento. Ô, Ju, eu falo muito de Creator Economy, sabe que eu gosto disso, sabe que eu opero nesse lugar.
ela pra mim é talvez the OG. Sabe o que é isso? The OG é the original, certo? Essa mulher é realmente, ela é fenomenal. Ela, pra quem não conhece muito sobre ela, tem na Netflix, a gente vai deixar o link aqui, um documentário sobre ela que é maravilhoso. E ela é realmente um fenômeno. Bom, e ela fez algo muito diferente de todas as marcas que a gente vê por aí. Nesses 5 anos de desenvolvimento, ela consultou 350 dermatologistas, testou diversas fórmulas, até dizer chega. E aí você pensa, putz, ela lançou vários produtos em cima disso. Não, ela lançou apenas 2, que é um sérum e um suplemento. Então, isso sim é disciplina, é posicionamento claro. Porque o que a Marta tá fazendo aqui não é tentar competir com a Rare Beauty, com a Rhode ou qualquer outra marca que briga pelos bolsos da Gen Z. Ela tá mirando em outro campeonato, em outro patamar. Na La Mer, na Estée Lauder, o mercado de skincare de luxo para mulheres de 50 plus, ele já tem um mercado de 18 bilhões de dólares e tá crescendo. Então ela viu aí uma oportunidade no mercado e falou assim, deixa eu dominar esse segmento que quase ninguém domina. Ó, e por último, Ju, o que eu achei mais inteligente aqui, o nome. Diferentemente de muita influenciadora, de muita criadora de conteúdo que a gente já viu por aí, que de muito sucesso também, com bons produtos, etc., ela decidiu fazer diferente. Ela não deu o nome dela pra marca, não é Martha Stewart Beauty, não é MS Skincare. Ela chamou de Elm Biosciences. Então ela trouxe o funcional no nome também. Todos esses anos, aí 5 anos de pesquisa, ela trouxe ali no nome, tá dando credibilidade, ou seja, né, ela tirou o nome dela completamente, porque ela quer construir uma marca que viva muito mais que ela, que vai sobreviver ao nome dela. Isso vai muito contra o movimento que a gente vê no mercado, né? De bota a cara do creator na frente e constrói marca em cima disso. E olha só que loucura, né, Ju? Ela tem 84 anos. Imagina, Martha Stewart, 84 anos, ela acabou de mostrar pro mercado como é que se constrói uma marca. Porque ela não tá pensando no curto prazo. Ela não tá pensando no cash grab. Ela tá pensando no movimento pra durar. Daqui a 5 anos, Ju, eu vou fazer uma aposta. Eu acho que a Elm Bioscience vai estar competindo ali com as grandes, com as Estée Lauders da vida, a La Mer da vida. E vamos voltar aqui daqui a 5 anos. Certamente vai estar no episódio já número 500 e a gente vai ver o que vai estar acontecendo aí. Eu aposto junto nessa. Mas bom, vamos pelo nosso terceiro e último hot take aqui dos nossos bônus Haja episodes. hot take! Tá pegando fogo aqui, eu tô até suando aqui já. Que hoje em dia o negócio é o seguinte: o luxo é viver a marca e não só vestir ela. Antigamente, quando você via alguém usando uma marca de luxo ou alguma peça, né, dessas marcas por aí, você falava, nossa, luxo, né? Tá bem vestida. Só que hoje em dia isso ficou um pouco banalizado. O luxo hoje em dia é você frequentar a academia daquela marca, ou o beach club que ela lançou, ou o restaurante que ela criou, é experienciar o universo que ela propõe. E falando nisso, você viu o que a Ala Yoga fez esse verão em Bodrum? Não, eu vi que eles abriram dentro de um hotel lá, um beach club, uma boutique que é super legal, né? Que é mind, body, wellness, conectado, 100% integrado à paisagem. Eu só vi as fotos, obviamente, eu não tava lá. Achei muito bacana. Agora, tenho dúvidas aí. O que você achou disso? Eu achei muito bom. Acho que bate no ponto que eu falei no começo, que é, hoje em dia as marcas de luxo principalmente, precisam de fato oferecer uma experiência que conecte com o consumidor muito além do seu produto. Que é isso que no final do dia vai criar diferenciação e vai construir o lifestyle aspiracional, de desejo, de luxo, que hoje em dia não se sustenta mais só com um produto por si só. Não, perfeito, Ju. Eu gostei, falei que eu tenho dúvidas por quê? Porque, na minha opinião, pra Alo, tem total sentido fazer uma casa de wellness, né? Você tem lá água de coco, suco detox, você tem um menu alinhado com o lifestyle da marca. É um lifestyle que, na minha opinião, é traduzido ali para as pessoas que estão experienciando esse beach club. Por que eu falo que eu tenho dúvidas? Porque eu acho que tem marca que está exagerando. Tem marca que está criando um beach club, um spa, ou alguma outra linha que não é parte do core business, sem necessariamente ter a credibilidade e a autenticidade que você precisa para jogar naquele espaço. Ah, vamos fazer agora um beach club. Aí bota lá um monte de cadeira, um monte de guarda-sol e completamente desconectado com a marca. Esse é um ponto muito interessante que eu vejo que muitas marcas acabam se perdendo. E um exemplo perfeito disso é o Nobu, que pra mim ele vende... O Nobu, restaurante japonês. Isso. Tá. Pra mim ele vende hospitalidade, né? Muito além dos pratos ali deles de sushi. E pra reforçar isso, eles fizeram 1 milhão de hotéis, 1 milhão de restaurantes por aí e foram construindo todo esse senso de hospitalidade que eles querem passar pro consumidor final sem sair do seu core business, que é o que acontece com muitas marcas por aí que se perdem no caminho. Perfeito. Eu acho que a conclusão aqui, Ju, que o novo luxo, ele tem que ser vivido. Essas pop-ups não são só uma vitrine. Elas têm que ser uma residência temporária do lifestyle da marca. E vamos fechar aqui rapidinho com a nossa curiosidade da semana. Essa promete. Essa promete.
Tá pronto pra surpresa? Tô pronto, vamos lá. Você conhece um jogo chamado Monopoly? Claro, eu sempre joguei. Bom, é um clássico, né? Toda a família já jogou, já brigou em cima disso. Mas o que muita gente não sabe é que ele começou como um fracasso. Não acredito, conta mais. Como é que o jogo que fala de grana, de poder, começou como um fracasso? Bom, lá em 1904, quem de fato criou esse jogo foi a Elizabeth, vamos chamar ela de Lizzie, uma mulher feminista, progressista e georgista com um propósito bem diferente do que a gente vê hoje. Ela queria criticar os monopólios e mostrar de forma lúdica como a concentração de riqueza era um problema. O jogo, na época, ele tinha outro nome, ele se chamava The Landlord Games. Ah, landlord é o cara que é o dono da casa nos Estados Unidos. Exatamente. E tinha duas regras básicas, uma baseada em cooperação e a outra em competição. Mas aí a história virou de ponta cabeça. E foi assim que ele virou o jogo que ele é hoje. Mas o que aconteceu? Eu tô curioso agora. Bom, décadas depois, um tal de Charles Darrow, um vendedor quebrado durante a Grande Depressão, conheceu a ideia, se apropriou do conceito, mudou uma coisinha ali, contou uma história diferente e vendeu o jogo para Parker Brothers. Resultado, ele virou o primeiro designer de jogos milionários da história. De vendedor quebrado a designer de jogos milionário? Pois é, né? The Pegando American Dream. The American Dream, ainda roubando a ideia da outra. E a Lizzie, coitada, ela ganhou apenas $500 e foi apagada da história. Ou seja, a mulher que criou um dos maiores jogos da história em 1904 só ganhou $500 com isso. Exatamente. E sabe como descobriram que foi ela que criou? Como? Depois, teve um professor de economia chamado Rolf que resolveu criar um jogo anti-Monopoly. E aí teve um cara do FBI que resolveu investigar um pouco sobre esse jogo, porque ele não gostou nada disso. E aí que ele conseguiu... Que loucura. Ou seja, o aí ele FBI se descobriu. envolveu e descobriu essa história. Pois é. Que legal. Bom, acho que essa jornada nos ensina que, assim, grandes ideias podem começar com bug, que visão e propósito importam tanto quanto estratégia de distribuição, e que a história real de uma marca vale mais do que qualquer campanha de marketing por aí, né? Incrível. Bom, que semana, hein? Nossa, a temperatura subiu nessa sala aqui hoje. Muitos hot takes. Pegamos fogo aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Como sempre, dá um feedback, dá uma estrelinha, dá um comment aí, compartilha, manda pros amigos, pra família, todo mundo que quiser uma dose semanal de marketing, 30 minutinhos. Estamos toda terça-feira de manhã com você. E meu tchau da semana vai com essa música aqui da Monopoly pra te inspirar essa semana e te ajudar a construir o que você quiser nessa vida. O teu império. Tchau, tchau. Tchau. Come on, let's play Monopoly. Cash, fun, and ritzy property. I'll build a house and watch my fortune grow. Passing go. Esse programa foi produzido por Waffle.